A gente vai dar início ao treinamento de hoje. As operações que a gente vai estar vendo hoje, seguindo a sequência lá que a gente identificou, que a gente fez a semana passada, nós vamos vendo sobre as operações de pedido de venda. A gente fez um lançamento de pedido, a gente fez a associação de conferência de pedido, o agrupamento, a cópia do pedido. Então, a gente vai entrar agora nas operações da nota fiscal. Certo? Vamos gerar uma nota a partir do pedido, vamos gerar uma nota manualmente. A gente vai passar pelos campos da nota e da tributação eu vou entrar apenas na CFOP hoje, não vou entrar na tributação de CMS, IPI hoje, de PIS e COFINS, que tem todas as regras sobre esses cadastros. Eu vou entrar nas operações da nota e na CFOP, agora explicando as funcionalidades e os parâmetros da CFOP. Na nota fiscal, a gente, se der tempo, a gente vai começar a entrar no processo da transmissão da NFE, que é uma ação subsequente à emissão da nota hoje, e que tecnicamente também é simples a ação da transmissão, e vamos ver se a gente consegue entrar hoje também já na ação da transmissão da nota fiscal. Então, inicialmente, a gente vai entrar no processo do cadastro fiscal, outros, natureza de operação, onde a gente vai estar explicando um pouquinho as funcionalidades dos campos relacionados à parte de tributação. Bom, o cadastro da CFOP, ele tem um padrão aqui que ele permite você pesquisar aqui pelo código da CFOP. Eu digitei o código, né, e dei um Enter aqui. Então, se eu apagar, dar um Enter, ele traz todos novamente. Então, se eu precisar localizar uma CFOP pelo código da CFOP, essa é a ação que eu faço, ou pela descrição eu posso digitar, eu usei como padrão colocar no início da descrição o código da CFOP. Mas quem já começa digitando venda, lá pode ser utilizado sem problema nenhum. 6151, ele já vai ele completa a informação que você começa a digitar, ou para quem tem às vezes vários cadastros lá, pode usar o percentual aqui, que ele também vai funcionar aqui. Vou digitar a palavra remessa. A regra aqui hoje está só do começo do texto da esquerda para a direita, então a pesquisa que ele faz. Ele permite localizar aqui também, faz um filtro automático aqui. São as possibilidades de filtro que a gente tem aqui na tela. Os botões de inclusão, alteração e exclusão. A informação para navegar entre os cadastros. A ação de inclusão, ele traz o código da CFOP aqui. Ele pega o último código do cadastro sequencial e vai registrando informação. Então, o código fiscal é que deve ser preenchido aqui. Tá? Na descrição, eu costumo utilizar muito, na descrição, colocar no início qual que é o código da CFOP para que seja impresso, para as opções de pesquisa e ordenação também ficam mais legais. Que alguns locais a gente lista só a descrição aqui para pesquisa. Então, se você tem um código na frente, fica mais fácil. É um padrão, uma sugestão, mas que nada impede de usar a descrição normal, venda de mercadoria, de revenda, enfim. Então, vamos preencher aqui, venda. A informação da descrição a ser impressa na nota é o que vai na impressão da nota fiscal. Quer dizer, aqui então a gente pode não colocar as informações da CFOP, deixa só a descrição, venda de mercadoria. Aqui é o que vai para a nota fiscal, a descrição é a opção de pesquisa. Código de movimentação de estoque. Eu não vou entrar em detalhamento sobre ele, quando a gente estiver falando do estoque, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente das informações do tipo de lançamento do estoque, com as parametrizações todas aqui referente à parte para movimentação e custo do estoque. Então a gente vai selecionar um código que representa a informação de venda aqui, então venda de mercadoria. A parte de tributações de ICMS. Bom, aqui a gente tem algumas informações relacionadas à tributação que eu tenho que determinar aqui que eu vou fazer a tributação de ICMS. Então eu determino que essa CFOP vai ser calculado ICMS e o cálculo do ICMS aqui, ele tem alguns parâmetros para essa informação. Detalhe, para empresas que são simples e não têm as informações de tributação do ICMS, esse parâmetro não precisa ser utilizado, mas existem informações que eu tenho que deixar no parâmetro da empresa, determinando que ela é simples, e qual é a alíquota que ela está trabalhando e qual é o enquadramento dela no simples. Então, no parâmetro da empresa,
a gente vai fazer isso. Então, quando a gente for falar sobre tributação, a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre isso. Então, aqui eu determino que eu tributo ICMS. Aqui, a alíquota de redução de base de cálculo do ICMS, a gente tem que considerar sobre a CFAP quando eu quero que há uma redução sobre todos os itens. Então, eu coloco nesse parâmetro aqui qual é a redução que eu quero. Normalmente, às vezes, tem essa informação de redução por produto. Isso é lá na tributação do item e não aqui na CFAP. Essa opção é quando eu quero que todos os itens da nota, ele determina que há uma redução na base de cálculo ICMS. O valor de pauta foi implementado agora recentemente, né? Quando eu determino aqui valor de pauta, o sistema faz um cálculo, deve ter um manualzinho que a gente enviou, que ele utiliza a quantidade para aplicar sobre o valor unitário do item, vezes a quantidade, um valor pré-determinado, valor de pauta, para ser a base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo normalmente a gente tem lá quantidade 10, valor do item 100, base de cálculo R$1.000. Essa é a base de cálculo do ICMS padrão. No caso do valor de pauta, eu aplico um valor, eu determino um valor para o item, e esse valor para o item eu calculo sobre a quantidade. Então, garrafa, cerveja, alguns outros produtos que vinho também, bebidas que é calculado sobre o valor de pauta. Eu sei que o valor do IPI é assim, né? É a quantidade sobre um valor pré-determinado, que é de pauta, que ele vai calcular a quantidade vezes aquele valor para encontrar a base de cálculo do IPI. E no caso do ICMS, para alguns itens também tem essa opção. Alguns clientes estavam pedindo, do Danilo, e outros clientes estavam pedindo essa opção para a impressão do valor de pauta. Então, existe um manual explicando como utilizar esse parâmetro do valor de pauta, eu determino aqui, e a gente informa no cadastro do item, lá no campo especificação, qual é o valor de pauta do item. E aí a nota já vai fazer o cálculo sobre o valor de pauta do item. Ok? A alíquota de ICMS sobre importação, ele é habilitado aqui quando eu utilizo uma CFAP 3102 aqui, tá? Aí essa informação aqui, conforme a gente grava e registra o parâmetro aqui, ele vai habilitar para que a gente informe qual que é a alíquota de ICMS de importação. É uma seção um pouco específica aqui que a gente utiliza para cálculo de importação. Acredito que hoje a gente não entra na nota de importação, que tem uma série de regras específicas para a nota de importação também. Aqui eu tenho a tributação do ICMS, se ele soma valores de frete, seguro e outras despesas na base de cálculo do ICMS substituição tributária. Então, quando marcar essa opção, os valores de frete e seguro ele vai lá considerar na base da substituição tributária. Informação de IPI. Se eu identifico que ele tributa IPI, então ele vai passar a considerar a tributação de IPI do item para fazer o cálculo na nota. E aqui eu tenho alguns outros parâmetros. Se eu somo o valor de frete seguro na base do cálculo do IPI, se eu somo o valor do IPI à base de ICMS, se eu somo o valor de IPI ao total da nota, se eu somo o valor de IPI à base de PIS e COFINS. Então, conforme a gente vai determinando, ele vai aplicar essa regra aqui na hora que a gente estiver fazendo a nota. Detalhe, eu tenho a CFAP que está no cabeçalho da nota. Ela me determina os parâmetros que eu estou utilizando, mas a segunda CFAP do item também aplica as regras de tributação que a gente está determinando sobre o item também. Então, algumas regras dessas daqui vão ser aplicadas sobre o item. Então, na segunda CFAP, lá na tributação do ICMS, que eu digo qual que é a segunda CFAP para aquele item. Um exemplo disso também é o valor de pauta, que eu também posso determinar que só um item tem valor de pauta, ele vai considerar para o item, se eu identificar que no ICMS lá eu tenho essa CFAP como segunda CFAP do item, ele vai pegar as regras dessa informação do parâmetro que está aqui para poder fazer o cálculo. Tributação de ISS, aqui a gente utilizava essa nota para notas manuais, quando a gente não tinha nota eletrônica, né, de serviço, a gente lançava a nota aqui como nota de serviço também e registrava um modelo de nota diferente. Então, por isso que tem a informação de tributar ICMS e deduzir o valor do ISS aqui do total da nota. Mas hoje a gente já tem a nota fiscal eletrônica de serviço, que é uma outra tela, um outro local onde a gente faz e emite essa nota. Tributação do PIS e COFINS. Essa informação, normalmente a gente não vê ela na impressão do DANF, mas ele vai nos arquivos XML. Então, lá no arquivo XML a gente tem o COFINS, o PIS, que daí eles vão nas tags do arquivo XML lá.
Valor do produto não compor ao total da nota. Então, se eu tenho amarrado ao item uma segunda CFOP, eu disser que aquele item que tem aquela determinada tributação, não quero que componha o total da nota, é aqui que eu vou determinar. Então, eu tenho lá 3 itens, um daqueles itens é um item de remessa, bonificação, e esse item eu não quero que componha o total da nota. Então, é aqui que eu vou marcar e relacionar uma segunda CFOP na tributação de ICMS. O sistema vai entender que aquele item não vai somar o total da nota fiscal. Impostos na fonte aqui, ele habilita, quando eu marco ele aqui, ó, ele habilita para mim a informação do imposto aqui. A gente utilizava muito isso aqui para informação de nota para imposto de renda e outros tributos que a gente quer que ele seja deduzido ou seja calculado na hora que eu faço a nota. E essa informação daí fica relacionada à parcela. Então, no momento que eu vou gerar as parcelas da nota, ele pega os tributos que eu informo aqui com as alíquotas dele e ele faz um cálculo lá e fica relacionado à nota. Então, ele é diferente das informações de tributação de ICMS, IPI, do PIS, do COFINS, que eu aplico sobre a nota, registro na nota, eles interferem ali nos totais da nota e vão nas informações normalmente do XML. O imposto, esse cálculo de imposto na fonte, ele relaciona a nota, mas ele faz o cálculo sobre a nota, mas eles estão relacionados, no caso, a informação que a gente cria na parcela, da geração da parcela. Então, ele não está habilitando aqui, porque eu tenho que gravar a CFOP aqui. Como a gente... Deixa eu gravar aqui, vou gravar a CFOP 6102 venda. Então agora ele habilitou aqui, ó, aí a gente pode vir incluir. Não tem nenhum cadastro desse imposto lá, ele não permite a gente incluir lá. Esse imposto aqui, deixa eu mostrar o local onde ele fica aqui, ó. Cadastro fiscal, impostos retidos. Esse cadastro de imposto retido aqui é onde a gente faz os parâmetros aqui para que ele seja utilizado na nota fiscal. Se ele imprime na nota ou não, aí tem umas regras bem específicas aqui. Hoje, eu digo assim, a gente utiliza muito pouco isso aqui. Na nota de entrada, o pessoal utiliza ainda para fazer alguns registros de impostos, mas hoje ele é muito pouco utilizado aqui. A gente usava muito para o PIS e o COFINS, que hoje a gente tem uma regra específica nele, no cálculo da nota, lá nos itens, conforme a gente vai tá vendo aqui. Sobre ICMS, eu vou só entrar aqui no cadastro do ICMS aqui. Então, eu tenho os cadastros do ICMS aqui, a tela de pesquisa. Eu só quero mostrar onde é que fica a segunda CFOP. Então, nessa tributação de ICMS de 12%, para o estado do Paraná, eu tenho os tipos de pessoa física, jurídica aqui. Então, é aqui que eu informo a segunda CFOP. Então, eu venho aqui e coloco a CFOP de venda. Então, para esse item, quando eu calcular... Quando o item tiver essa tributação, faturamento para o estado do Paraná, para o cliente consumidor final, eu quero que imprima uma segunda CFOP. É aqui que fica amarrada a segunda CFOP que eu estava explicando. Que ele vai fazer os cálculos de valor de pauta e algumas outras informações de tributação. Aí eu quero que um produto não some ao total da nota. Eu tenho que criar uma CFOP aqui e determinar que ela não soma, que ele não soma, não compõe o item ao total da nota. Ah, essa CFOP está marcado? Está marcado. Eu seleciono ela. Quando eu seleciono ela aqui, pronto, ele já ficou determinado. Quando eu fizer a nota, o item que possui essa tributação de ICMS, ele não vai somar o total da nota. Então, é aqui na tributação de ICMS que fica a amarração da segunda CFOP do item. Então, a empresa, às vezes, faz um faturamento. Esse faturamento, eles têm as informações de tributação, venda normal, né, ICMS 18, 12 para interestadual, e ele tem alguns itens que tem substituição tributária, que normalmente tem uma segunda CFOP, não lembro qual que é a CFOP. Essa segunda CFOP tem que ser criada uma tributação específica para esse item, para os respectivos estados, quais são as alíquotas, né, para cada tipo de pessoa de tributação. E aí a gente vai fazer os parâmetros aqui e informar a segunda CFOP aqui dentro. Ok? Então é importante aqui essa informação, que quando eu coloco e registro ao item, é dali que ele vai buscar essa informação. Então voltando lá na cadastro natureza de operação. Vou escrever aqui 6102, né? Na aba outros, aqui, bom, a gente tem um campo de observação aqui, que o que eu escrever aqui, ele também leva para a nota, tá?
observação CFOP, ele vai levar essa observação para a nota fiscal. Então, o cliente que quer emitir algumas informações conforme o artigo tal e quer que isso seja fixo na nota, é que ele pode informar na CFOP dele, que vai levar para todas as notas que ele emitir com essa CFOP aqui. Na aba Outros, a gente tem alguns parâmetros. O primeiro dele está relacionado ao Simples Nacional. Hoje, quando eu cadastro, ele está trazendo aqui em default, se é uma empresa que não é no Simples, desmarcar, porque essas informações são apresentadas lá, empresa como Simples Nacional, observação de crédito CMS Simples Nacional. Quer dizer, conforme eu determino aqui, ele vai montar a observação de forma automática e vai levar para a nota fiscal. Esse parâmetro aqui, importação. Então, para as CFOPs de importação, eu posso utilizar esse parâmetro quando a empresa quer fazer o lançamento do item e quer que o imposto de importação seja somado ao item. Com esse parâmetro aqui, quando eu marco ele, o que o sistema faz? Eu vou lá e incluo o produto. Qual que é a quantidade? 10. Qual que é o valor? R$100. Qual que é a alíquota do imposto de importação do item? 10%. Quando eu passo entre os campos do item, ele vai lá, quantidade 10, valor unitário 10. Quando eu passo entre os itens e informo o imposto de importação, quando eu gravo o item, ele pega e altera o valor unitário do item ao incluir o item. Ele vai jogar por item valor unitário R$110. Então, ele faz o cálculo automático na hora e já altera essa informação e grava o item com o valor de imposto de importação. Essa regra aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado na nota de importação, porque numa alteração ele vai recalcular novamente. Isso aqui foi implementado para facilitar a digitação de alguns clientes que querem que o imposto de importação esteja apresentado no valor do item. Tá? Então, é através desse parâmetro aqui que a empresa vai utilizar. Então, na implantação da nota de importação tem que ser estudado caso a caso para poder utilizar. Se eu quero que uma determinada nota fiscal não gere comissão, uma nota de bonificação, de remessa e outros tipos de nota, eu determino nesse parâmetro que não vai ser calculada a comissão para aquela nota fiscal. Faturamento, tanto para a nota de entrada como para a nota de saída. Entre os itens, aqui também vale a regra sobre a segunda CFOP. Se eu determinar aqui que a segunda CFOP do item está marcado com a CFOP que ele está utilizando, essa CFOP lá na tributação de ICMS, e esse parâmetro que está marcado, ele vai considerar o item na hora que ele for gerar a parcela. Então, é uma informação na geração do receber. Então, por padrão, a gente deixa isso aqui marcado, né? Eu preciso que um determinado item não seja somado ao valor que eu vou receber do cliente no faturamento. É através dessa opção que eu desmarco, você vai fazer a nota e aquele item não vai ser somado na geração das parcelas do receber. Então é esse parâmetro que vai determinar essa informação. Agrupamento para relatório. Esse agrupamento para relatório aqui, a gente está usando bastante ele agora para os relatórios, quando eu tenho que tirar um relatório, ao invés do cliente ficar marcando CFOP 5101, 5102, 610, ele lá no relatório ficar marcando todas as CFOPs que identificam venda, ele pode utilizar isso aqui. Ele vem aqui e coloca agrupamento 1. E alguns relatórios, não todos, alguns relatórios têm esse filtro no relatório. Então, quando você coloca, eu vim aqui e determinei agrupamento 1, aí eu vou colocar como agrupamento 1 a 6102, vou colocar como agrupamento 1, eu estou determinando 1, pode ser um número qualquer aqui. Então, aí eu vou ter essa e essa CFOP com o mesmo agrupamento. No relatório eu quero todas as CFOPs com agrupamento 1. Então, ele facilita na hora que a gente vai extrair o relatório. Não são todos, alguns relatórios, quando tem essa opção agrupamento, pode ser utilizado esse parâmetro, que ele é bem interessante, facilita para não ter que ficar marcando um por um lá na hora de extrair o relatório. Escrituração fiscal, aqui, informações para informação do arquivo Sintegra. Isso aqui hoje, a gente tem pouca gente utilizando no sentido que esses parâmetros aqui, o que eu quero considerar a base do ICMS, se eu jogo em outras, isentas, auxiliar, é para quem vai gerar as informações para a escrituração fiscal, ele vai determinar onde que ele quer que leve as informações do ICMS, se como outras, ou isenta, né, ou como base de cálculo auxiliar. Complemento para a escrituração fiscal, código de observação para a escrituração fiscal, isso aqui são informações para parametrização com o sistema top da Exatos.
existe uma tela onde a gente faz a exportação padrão para o sistema da Exacos. Mas hoje o pessoal tem usado muitos arquivos do SPED, então esse parâmetro aqui, eu não sei se ele está se aplicando a regras da geração do arquivo SPED também, tá? Mas na exportação padrão para o sistema da Exacos, ele considera esses parâmetros aqui, inclusive a cada item que você faz, qual que são as regras para a base de cálculo do CMS aqui do IPI. Exige nota referenciada. Isso aqui foi implementado agora recentemente, com a exigência de que quando você faz uma nota de devolução ou de remessa em que você tem um relacionamento com uma nota de origem, empresas que têm produtos que entram para industrialização e depois precisa remeter essa mercadoria de volta, tem que referenciar a nota que ele está falando. Ó, segue a nota da mercadoria tal, referente à nota tal. Então, é aqui que a gente determina e exige essa nota de referência. O sistema vai habilitar um campo lá na nota para você selecionar a nota que relacionada, para ele levar a tag lá no XML das informações do código, da chave da nota de origem. Então ele leva nas tags do XML a chave da nota de origem através dessa opção aqui, que depois a gente vai ver lá na tela da nota fiscal. Mas é esse parâmetro aqui que eu tenho que marcar na CFAP para ele habilitar dentro da tela da nota fiscal. A última compra cliente, considera a CFAP. Quando eu marco essa opção aqui, na hora que eu faço a nota fiscal, o sistema vai no cadastro do cliente e atualiza a informação da data da última compra e o valor da última compra. Esse parâmetro aqui que vai aplicar essa regra. Tá? Antes ele fazia para todas as CFAPs, a gente colocou isso aqui agora para que CFAPs de notas de devolução, notas simples, remessa, ele não considere para atualizar os dados no cadastro do cliente. Então ele vai atualizar a informação lá no cadastro, naquela tela da análise financeira que a gente entrou lá. Lá tem lá o valor da última compra, data da última compra no cliente. É essa informação aqui na CFAP que vai atualizar aquele dado lá no cadastro do cliente. Então a gente, na aba contabilização, a gente não vai falar especificamente de contabilização hoje, é aqui que eu faço as parametrizações para quem faz a contabilização por CFAP, que a gente vem e determina as contas contábeis para produto, serviço, venda à vista e a prazo, que vai sendo informado aqui. Quando a gente for falar da contabilização, a gente vai entrar e detalhar melhor essa informação. Exceções de tributação. A exceção de tributação foi criado, acho que na versão inicial do começo do ano. Essa exceção de tributação, ela funciona da seguinte forma. Bom, quando eu vou incluir no item, numa nota fiscal, o sistema ele traz as tributações do item. Vou entrar na nota aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou fazer uma nota. Já a gente volta falando um pouquinho mais detalhado dele. Quando eu incluo um item na nota, automaticamente, ou eu incluo um item, ou quando eu busco um pedido e o pedido já traz as tributações do item, eu fui lá e selecionei o item, ele me traz aqui as tributações, ó, ICMS, IPI, COFINS e o PIS. Essas informações aqui, ele traz automaticamente do cadastro do item. Se vocês lembrarem lá quando a gente falou do cadastro do item, ele tem a aba de tributação de notas de saída. Então, é de lá que ele traz essas informações. Mas existem casos que, conforme a nota que eu estou fazendo e a CFAP que eu estou utilizando, considerando a CFAP do cabeçalho aqui, ele precisa mudar as informações de tributação. Então, o cliente está fazendo uma nota de simples faturamento, a nota de simples faturamento, as regras e as STs, às vezes do PIS, do COFINS, são diferentes. Então a gente está falando aqui que no PIS eu tenho a situação tributária dele, outras operações de saída, eu tenho o COFINS aqui 73, enfim, uma relação aqui de situações tributárias. Que conforme a nota que eu estou fazendo, a ação que eu estou fazendo, eu tenho que mudar essa situação tributária na nota. Às vezes não muda a alíquota, mas muda as STs, que hoje existem regras para elas. Para que a pessoa não tenha que fazer uma ação manual de selecionar no item aqui e mudar
a classificação do COFINS, do PIS, do IPI e do ICMS, também, às vezes, por alteração de alíquota, ou numa determinada nota não vai ser aplicada uma alíquota, as regras, né, são inúmeras aí, eu utilizo a segunda CFOP. Então a gente vai voltar aqui, deixa eu acessar aqui através da própria nota fiscal. Então, as exceções é que eu vou trabalhar essa ação. Então, a 5949, quando eu estiver fazendo uma nota em que eu tenho uma CFOP 5949, eu vou incluir uma exceção para ela. Então, eu não vou mais considerar a tributação que está no item. Eu vou determinar uma exceção para a hora que eu for fazer a nota. E aí a gente pode trabalhar alguns parâmetros. Eu quero que ele faça só para a empresa 1, eu quero que ele considere somente quando for clientes que sejam pessoa jurídica do determinado estado ou não. Então, quer dizer, se eu não informar isso aqui, ele entende que são todos os estados. Aqui eu apliquei duas regras. Então, quando eu for empresa na filial, quando eu estiver faturando na filial 1 e for pessoa jurídica, o cliente que eu estiver emitindo a nota, eu quero que para um determinado produto, às vezes existe uma regra específica para um determinado produto, ou um intervalo de NCM, se eu não informar nada, ele vai pegar todos os produtos. Então a regra daí fica somente para clientes, pessoa jurídica. Eu quero que ele então informe a tributação de ICMS 12, o IPI com ST1, eu quero que ele pegue lá, o ISS não vai ter, o PIS como remessa e o COFINS aqui também como remessa. Se houvesse uma nota de importação também, eu já informaria qual que era a classificação para importação. Confirmei, eu incluí uma exceção. Então, quando eu incluir uma nota que eu tiver essa CFOP aqui no cabeçalho da nota, ele vai aplicar uma exceção na inclusão dos itens. Então, ele vai pegar, verificar, opa, pessoa jurídica, a pessoa jurídica é do estado tal, aí ele vai pegar e vai lá no item e vai alterar as informações de tributação conforme o que a gente parametrizou aqui. Esse cadastro eu posso inativar ele, então não vou usar mais, mudou as regras, eu inativo ele, ou eu posso também incluir mais exceções dentro da mesma CFOP. Então são várias exceções que você pode ir criando e que ajuda a gente em algumas regras que às vezes a pessoa, ao fazer a nota, a distribuidora tem às vezes muito isso, ele faz uma nota para um determinado cliente quando é consumidor final, para determinado produto com substituição, enfim. E aí ele tinha que ir lá no item mudar a tributação de ICMS. Ele tinha duas tributações de ICMS, uma que calculava 12 e a outra que calculava lá com diferimento parcial aí para aquele perfil do cliente, para aquele estado ele tinha que mudar a tributação do item. Então a pessoa tinha que fazer aquilo manualmente. As exceções, então, elas entraram para auxiliar essa regra. Então, se eu tenho uma ação em que determinados produtos, quando eu faço uma venda com os perfis necessários, eu crio uma exceção. E aí, automaticamente, ele vai mudar no item a tributação do ICMS. Ele vai lá no item, pega a tributação do item, vê que tem uma exceção, pega a exceção e coloca no item, naquela nota. Ele aplica essa mesma regra também buscando do pedido para gerar a nota, tá? Então, ou incluindo o item manualmente, ou buscando um pedido para gerar a nota, ele vai aplicar as regras da exceção. Isso aqui é uma distribuidora que pedia muito esse padrão de informação para que facilitasse, para não deixar na mão do usuário a alteração da tributação, para a gente diminuir a possibilidade de erros aí. Ok? Então a gente acha que conseguiu transcorrer aqui nas informações da nota, da CFOP. Agora a gente vai entrar na nota fiscal. Eu dividi então a questão da nota, das tributações, não falar do ICMS, porque senão a gente vai estender muito. Eu vou entrar na nota agora, explicando um pouco das funcionalidades da nota, o tempo que a gente conseguir falar e o que ficar, então, no próximo treinamento a gente dá uma continuidade. Bom, na nota fiscal, a grid da nota aqui, a gente tem os padrões que a gente viu lá no pedido, os padrões de pesquisa lá, vamos voltar aqui a data aqui, vou tirar os filtros, quero que liste todas as notas que estejam abertas, as informações de coluna, conforme a gente já viu como é que elas funcionam, posso fazer várias pesquisas aqui, eu posso entrar aqui e fazer a configuração da tela. Lembrando novamente, as nossas telas têm o padrão de data, tem que ser utilizado, nunca deixar isso aqui vazio, porque o sistema começa a ficar lento conforme o volume de nota do cliente. A gente tem ouvido muito isso. Então, nunca deixar sem data. Coloca o intervalo de data aqui, 1, 2 ou 3, dia, semana e mês.
utilizar, é importante. A partir daqui da informação da nota, os botões de incluir, a gente pode fazer uma nota manualmente. Então vamos incluir aqui uma nota manualmente. Na nota fiscal, quando eu faço uma inclusão de nota manual, eu venho aqui, que tipo da nota é? É uma nota de entrada ou uma nota de saída? Conforme o que eu seleciono aqui, ele habilita o cliente, as informações do CFOP ele já restringe um pouco também na apresentação. Então ele vai habilitar alguns parâmetros diferentes conforme o tipo da nota. A outra informação para nós aqui, código integrado. O código integrado para nós, a gente utiliza para processo de contabilização e para informar dentro dele o modelo da nota. Então eu tenho lá no código integrado qual que é o modelo da nota que eu estou selecionando. Quando a gente vem do pedido, essa informação para nós ela é importante, mas na nota não é um campo que eu preciso obrigatoriamente dele para ter as notas. Para nós o mais importante é o modelo da nota aqui que a gente está utilizando para fazer a nota. A informação aqui do cliente, eu clico no botão ou F2 aqui para pesquisar o cliente, padrão que a gente já teve consultando aqui de pesquisa. A data da emissão da nota. As informações de endereço aqui do cliente não são consideradas as informações de endereço que estão aqui. São os dados cadastrais que estão no cadastro do cliente. Isso aqui a gente utilizava muito, era nota matricial, mas para a nota fiscal eletrônica, ele pega os dados do endereço que está no cliente. Então, fez uma nota, foi finalizar, deu um erro lá na finalização da nota, dizendo que está faltando alguma informação. Ah, faltou o bairro, né? Acontece muito lá para a gente finalizar uma nota e transmitir. Não é aqui que se atualiza. Primeiro que esses campos vão estar desabilitados, é lá no cadastro do cliente que a gente vai, atualiza e finaliza a nota novamente. Ok? Endereço da cidade ele vai trazer aqui, data da saída, hora da saída da nota, a CFOP, então ele já restringiu para mim as CFOPs que indicam que esse cliente é dentro do estado, então estado do Paraná, a filial é no estado do Paraná, o cliente do estado do Paraná, ele já traz todas as CFOPs que começam com 5, que indicam venda ou qualquer outra operação dentro do estado. Selecionei aqui a minha CFOP. CFOP de serviço a gente utilizava muito quando tinha nota de produto, serviço, nota matricial lá atrás. A gente não utiliza mais essa segunda natureza de operação. Na inclusão dos itens, a gente tem algumas opções aqui. Eu tenho, para selecionar o item aqui, eu dou um F2 ou clico no botão, ele vai abrir para mim a tela de pesquisa do item, estoque, reserva, informações do que tem disponível, preço do item. Lembrando que essa tela a gente consegue fazer a configuração dos dados que são apresentados aqui, conforme a gente já viu. Seleciono o item, ele já me traz todas as informações de tributação do item, ele dá o foco no campo quantidade, valor aqui, você vai passando com Enter. Caso fosse uma nota de importação, ele iria habilitar a tributação de importação do item. Então, se fosse uma CFOP 3101 ou 3102, ele já habilitaria para mim informar qual é a tributação para a nota de importação. Se eu for passando com o Enter, ele vai até o botão gravar, ele já inclui o item. Nesse caso, a base que eu estou utilizando, ela está parametrizada para fazer o bloqueio de limite de crédito ou por títulos vencidos na nota. Então, ele está fazendo o bloqueio para mim de limite de crédito aqui na inclusão do item. Está dizendo que o limite do crédito do cliente é 0, estou informando o item que já está dando 10 mil aqui e está fazendo a crítica. Segue as mesmas regras que a gente viu no pedido de liberação. A pessoa teria que fazer uma liberação de nota para mim conseguir continuar a emissão dessa nota. O usuário que a gente tem aqui, ele tem permissão, eu vou dar um sim. Ele vai incluir o item, a partir daqui ele já fez os cálculos dos impostos relacionados ao item. Tem um totalizador aqui embaixo, e aqui quando eu clico no item, eu tenho as informações de tributação do item, pelo menos a alíquota do ICMS, do IPI, caso tenha aqui, ele vai apresentar também. E qual que é a segurança CFOP do item. Então, conforme você vai incluindo os itens aqui, o sistema vai apresentando e registrando os dados do item aqui, valor unitário. Ok. Caso precise fazer uma inclusão em que tenha mais de alguns dados que precisam ser informados, a gente tem essa segunda opção aqui de incluir o item, que é um cadastro avançado. Só uma observação, quando o item aqui for um item que possui lote,
ele tem uma legenda aqui só indicando que ele aparece o item com uma cor de fonte verde, indicando que esse item tem controle de lote, tá? Então, ele parece com uma corzinha diferente aqui na tela. A segunda opção aqui são os dados que a gente visualizou lá do item aqui, só que aqui a gente tem mais espaço, apresenta mais algumas informações, e produtos que utilizam conversão de unidade, ele apresenta mais alguns dados aqui, tá? As informações de tributação, ICMS, COFINS, e a gente tem o campo de comissão. Então, quem trabalha com comissão por produto, caso precise fazer uma alteração na comissão, ele pode vir aqui e fazer a alteração da comissão do item, tá? Então, na inclusão dos itens na nota fiscal. Então, é uma segunda opção que, quando necessário, pode ser utilizada. Uma dúvida que já surgiram recentemente: descrição a ser impressa na nota. Quer dizer que se eu vier aqui preencher, ele vai imprimir na nota? É o sonho de toda empresa, criar um produto só e ir lá e colocar as medidas dele para poder fazer a venda. Não pode ser utilizado mais. Na nota matricial a gente usava. E eu tenho clientes que utilizam isso aqui hoje para saber a informação do item. Até a gente criou algumas ações customizadas que ele leva nos dados adicionais da nota o que está escrito aqui, mas uma situação pontual. Mas o que eu coloco aqui fica só aqui na nota. O que ele imprime é a descrição aqui que está lá no cadastro do item, que não pode ser alterada a cada nota. Isso identifica produtos diferentes. Apesar de muitas empresas quererem utilizar isso, e era muito utilizado na nota matricial, a pessoa ia lá e ficava digitando os nomes dos produtos a cada nota. Agora com a nota eletrônica não pode mais, tá? Apesar de ter o campo poder ser preenchido aqui, na nota ele vai essa informação aqui, na nota fiscal que a gente fala na impressão do DANF, ok? Estou falando muito rápido, está dando para entender? Uma dúvida, vocês anotam, a gente conversa no final. Informação frete, seguro, outras despesas aqui que, quando informado, ele vai se aplicar ao total da nota, né? Ele vai calcular essa informação. Eu tenho que gravar a nota aqui para que ele faça o cálculo dessa informação, para ele levar o total da nota. E conforme os parâmetros lá, na base de ICMS, ele está considerando o valor de frete. Ele já levou aqui para fazer o cálculo, ele está levando o total da nota. Então eu cliquei para ele gravar no botão gravar, que é o F8. Eu posso entrar aqui já com F6, com alteração, ele habilita a nota novamente, para que a gente consiga então fazer dar uma manutenção aqui na nota. Frete, seguro e outras despesas eu informo aqui para que ele seja calculado aqui e registrado. Então vou regravar a nota, vou clicar no botão F8, ele já calculou a nota novamente, já tirou as informações do valor do frete aqui. Dados de transportadora. Frete por conta de quem? Essa informação ele vem do cadastro do cliente, mas permite ser alterado na nota. Então vou dizer que é por conta do emitente. A informação da transportadora aqui, ele está em branco. Destinatário. Oi? Verdade. Então é uma coisa simples, né? A gente às vezes esquece, a pessoa está na nota. Agora eu estou em modo de alteração. Bem lembrado aí pelo Fábio. Agora ele habilita para que eu informe a informação da transportadora. Então vou selecionar a transportadora lá. Ele me traz os dados da transportadora aqui. As informações de cadastro também vale a mesma regra. O que vai para a NFE é o que está lá no cadastro, não o que está aqui na tela da nota. Acontece muitas vezes o cliente vai finalizar a nota, está dando erro de inscrição, erro de CNPJ, e esse erro está relacionado aos dados da transportadora muitas vezes, tá? Acontece bastante, né? Quantidade aqui, peso bruto, peso líquido, que são quantidade de volumes, ele calcula automaticamente. Então, conforme eu tenho no item, informação lá no cadastro do item, o peso bruto, peso líquido e volumes, ele vai calculando automaticamente. Ele permite que eu altere isso aqui na finalização da nota, porque enquanto eu estou com a nota aberta, conforme você inclui ou altera um item, ele tem que recalcular, então não há por que ele habilitar para que seja informado. Na hora que eu estou fazendo o último passo da nota, ele permite eu informar volume, peso líquido e peso bruto. Então aqui a gente tem informações de espécie, marca, número, informações de veículo aqui que podem ser registrados na nota, motorista, endereço de entrega do cliente, que a gente tem um parâmetro na NFE que pode levar isso nos dados adicionais. Só que há uma incógnita ainda a ser revelada aqui no endereço de entrega,
se você muda, ele está diferente da nota, ele faz críticas na nota fiscal, na validação da NFE. Então, acaba hoje assim, o pessoal utilizando um pouco essa informação. Os dados adicionais da nota, eles têm duas regras. Uma que é livre aqui, que eu entro e informo as observações na nota. Esses dados adicionais fiscais, ele traz da nota, da CFOP, que eu informei lá. Ele traz de cálculos que eu determino quando a empresa é simples. Vocês lembraram lá na CFOP, a gente viu lá, imprime observação simples nacional. É aqui que ele vai fazer e apresentar. Cálculos de produtos que têm diferimento parcial. É aqui que ele vai calcular e ficar registrado. Então, para a pessoa, aqui a pessoa não tem acesso. Isso aqui está aqui, mas a pessoa não tem acesso para dar manutenção. É o sistema quem calcula e faz a montagem desses dados adicionais fiscais. Na geração da nota, daí, o sistema pega essa informação e soma a ela o que foi digitado pelo usuário para levar para a nota fiscal. É aqui que ele faz, ele junta as duas informações na nota, vai estar só uma informação nos dados adicionais, vão estar juntas as informações. Observação do corpo da nota a gente não utiliza mais hoje, era para nota matricial. Informação de placa de veículos também, placa 1, 2 e 3, pode ser informado. Então, vamos dar continuidade aqui. Só repassando aqui nos dados da transportadora. Então, tipo do frete aqui, informação por emitente, destinatário, que ele vem do cadastro do cliente, mas permite alteração na nota. As informações de transportador aqui, né, selecionado, ele vem do pedido, vem do cadastro do cliente também, o padrão que está informado, mas ele permite fazer alteração. Uma observação, ocorre muito na finalização da nota, a rejeição relacionada à inscrição ou CNPJ, que também podem estar relacionados à transportadora e não só ao cadastro do cliente. Às vezes, tem gente observa um erro lá e fica tentando ajustar o cadastro do cliente está tudo certo, mas vai ver o erro do CNPJ, a inscrição está na transportadora e não no cadastro do cliente. Informação de quantidade, peso bruto, peso líquido, ele vem calculado no cadastro do item, uma vez informado no item, ele faz o cálculo e apresenta aqui na nota, e ele não habilita porque conforme a alteração que é feita no item, na nota, ele vai recalcular essa informação novamente. Na finalização da nota, no último passo, a gente consegue lá então informar a quantidade de volumes e peso bruto, peso líquido. Informações de espécie, marca, número, veículo, pode ser informado e apresentado na nota, motorista, endereço de entrega, que a gente tem no parâmetro da NFE uma opção para imprimir o endereço de entrega nos dados adicionais, de forma automática. Só que existe para o processo da nota algumas restrições com relação ao endereço de entrega, o que pode ser alterado e até como pode ser alterado, né? Não sei se restringir CEP, região, para emissão da nota. Você não pode colocar o endereço de entrega de São Paulo fazendo a nota para o Paraná, mas e aí aqui ele faz na finalização da NFE ele faz algumas críticas lá, que ele não permite na hora que você faz a transmissão da NFE. Sobre os dados adicionais da nota, a gente tem aqui na nota fiscal os dados adicionais livres e os adicionais fiscais. Os adicionais fiscais, ele é calculado por informações da CFOP, conforme a gente viu lá na CFOP, eu tenho imprime observações do Simples, o que a gente escreve lá na CFOP, o que a gente escreve na CFOP é nos dados adicionais fiscais que ele vai trazer produtos que fazem cálculo, produtos que fazem cálculos de diferimento parcial lá no produto e ele tem que apresentar na nota, nos dados adicionais fiscais que eles são apresentados e montados automaticamente pelo sistema. O cliente a pessoa não tem como vir aqui e alterar. Ela altera nos dados adicionais livres. Na geração da DANF é somado esses dados adicionais com esse e levado para a nota uma única informação. Na nota fiscal é que a gente tem essa informação dividida aqui para compor os dados adicionais da nota. Bom, aqui a gente viu todos os campos que estão relacionados à nota fiscal, as informações de tributação, a segunda CFOP que ele tem e apresenta aqui. Se eu tivesse lá na natureza de CMS uma segunda, ele apresentaria para a gente aqui.
Feito isso, a gente grava a nota, clicando no botão ou F8, que é o botão de atalho. A partir disso, a gente tem informação de faturamento. Esse consulta impostos aqui, ela é uma informação para aqueles impostos retidos que a gente viu lá na CFOP, lá, que eu vou lá e cadastro e vinculo a CFOP os impostos retidos. Uma vez calculado, eles vão ser apresentados aqui. Na aba de faturamento, a gente tem a informação da condição de pagamento. Lembrando que no cadastro do cliente eu consigo determinar essa condição de pagamento. Eu determino lá e ele traz para mim automático quando eu estou fazendo a nota manualmente. Traz um pedido, o que vem do pedido e traz a informação que vem do pedido. Observação, o que eu coloco de observação aqui, ele vai para a parcela do Cons Receber, tá? Observação do Cons Receber. Informação de centro de custo também, qual centro de custo pertence. Tipo de carteira para emissão de boleto e outros dados, eu já determino aqui, ele já leva essa informação para nós na hora que gerar o Cons Receber. A conta corrente está informada no tipo de cobrança, qual é a data da emissão lá do documento relacionado ao Cons Receber. F3, eu clico no botão, ele gera a informação da parcela, o número inicial aqui, padrão sempre 1, não aconselho mudar, né? Ele gera as parcelas aqui, permite que eu faça uma alteração de vencimento. Na verdade não é dia 3, é dia 4. Então eu altero aqui, ele permite alterar. Eu cliquei com alteração, alterei, Enter, ele registra a alteração que foi feita. Feito isso aqui, ó, ele tem os totais da parcela do documento e o total de parcela. Então, se no cálculo aqui a pessoa às vezes alterou, fez uma manutenção e ficou diferente, aqui ele não permite finalizar a nota. Então, aqui ele tem os totais aqui das informações da parcela para verificar se está batendo. Lembrando que lá no produto a gente falou, tem um parâmetro que eu falo assim, esse produto, eu não vou somar ele na geração das parcelas. O que ocorre? O sistema daí, ele verifica o total da nota e traz para cá o valor já reduzido, o valor do item, que a gente não quer que some na geração das parcelas. Aquele parâmetro na CFOP, então vai refletir nesse momento que a gente estiver gerando as parcelas do Cons Receber. Um detalhe simples, porém importante, quando eu estou, até nesse momento, observe que eu não tenho o número da nota. O sistema gerou no Cons Receber essa informação, provisoriamente ela está lá registrada, mas com uma numeração, uma identificação qualquer. Quando eu finalizo a nota, ele atualiza no Cons Receber o número da nota. Então, às vezes, alguns clientes vão lá, observam uma numeração um pouco estranha, ele é provisório até que eu finalize a nota, tá? Então, ocorre às vezes alguns erros que a empresa pega e deixa a nota aberta, mas já está a informação do Cons Receber gerada e por algum erro vai lá e faz uma baixa no documento. Então esse número ele é provisório, assim que finaliza a nota ele já atualiza a informação no Cons Receber. Aqui a gente finalizou, ele gerou a nota 1643, ele vai fazendo as atualizações e demonstrando aqui embaixo para a gente no rodapé as informações relacionadas à nota. O que está ocorrendo? Está gerando estoque, está gerando Cons Receber, está atualizando os dados do cadastro do cliente, está gerando comissão, ele mostra a etapa que ele está. Feita essa ação aqui, esse modelo de nota que eu estou utilizando, ele não é uma nota de transmissão, não é uma nota eletrônica. Por isso ele não abriu o processo de transmissão lá. A gente vai pegar o modelo da nota, eu vou alterar ele para a gente poder simular uma nota eletrônica no caso, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar essa nota matriz aqui, e vou informar que ele é um modelo de nota 55. Então, aproveitando o modelo da nota que eu cadastro, ele permite alterar a descrição. O modelo da nota, é claro, não deve ser alterado, uma vez registrado na nota fiscal. Aqui é uma base de teste, né? Série da nota, último número da nota. Selo fiscal é uma coisa muito peculiar que pouquíssimas empresas utilizam. Ele cria uma série fora a numeração da nota, sequencial. Estado de Pernambuco. Estado de Pernambuco utiliza, né? Situação bloqueada, quer dizer, quando eu estou fazendo uma nota, ele identifica que ninguém pode fazer nota naquele mesmo momento, então a gente faz um tratamento e para que não há uma atualização do número da nota de forma incorreta. Informação de impressão no DANF.
Eu posso deixar aqui, ó, sem geração de dump, modelo retrato, paisagem. O que eu deixar selecionado aqui, ele leva automático para a gente na hora que for fazer a nota. Mas lá ele também permite mudar. Ele só leva daí como padrão. Se eu quero que imprima especificações do produto, lá no cadastro produto eu tenho a descrição dele. Alguns clientes às vezes precisam que seja impresso informações técnicas e, enfim, situações N que a descrição do produto não comporta. Então, no cadastro produto, lá na Triview, a gente tem especificação do item. O que eu preencher lá, quando o modelo da nota está informado aqui, ele vai imprimir na nota. Quer dizer, ele imprime a descrição do item e logo abaixo ele imprime tudo que tiver escrito lá no cadastro da especificação do item. Então, quem quer formar um texto, lá uma carta para impressão do item lá, é a especificação que eu utilizo no cadastro do item, mas eu tenho que determinar no modelo da nota que eu vou imprimir essa informação. Para empresas que utilizam lote do produto, tem que determinar no modelo da nota que utiliza e dizer o que ele quer que imprima. Hoje nós temos alguns padrões: lote, sublote, o lote, a data de validade, lote, sublote e data de validade, ou apenas o número do lote. Lembrando que essa informação, quando registrada, assim como a especificação, ele imprime na nota código, a descrição, e ele imprime abaixo da descrição do item. É como se fosse logo na posição do segundo item, tá? E ele leva numa tag específica, e tag informações adicionais. Ele não vai na tag das informações da nota relacionada à descrição do produto. Então, aqui são os parâmetros que a gente pode utilizar relacionado ao modelo da nota fiscal. Então, agora eu mudei para o modelo 55. Então, a gente está entrando no processo de transmissão de nota eletrônica. Quando eu gravo, ele faz só algumas observações, né, relacionadas a essa ação. Eu já vou até fazer uma ação aqui. A gente tem a opção no sistema de poder copiar a nota fiscal. Então, eu posso selecionar a nota aqui, eu vou copiar a nota. Eu posso copiar a nota do jeito que ela está, ou copiar a nota com um novo código integrado. Nesse código integrado eu posso ter um outro modelo de nota que eu utilize, né? E ele vai levar para a nota fiscal essa informação. Eu vou dizer que copio o padrão conforme a nota está. Essa cópia da nota, ele leva a nota com o status em aberto. Então, ele simplesmente faz uma cópia da nota. Ele pega lá e copia a informação da nota para a gente. Nesse caso, ele não marquei para ele atualizar a informação da data da nota. Quer dizer, tem algumas outras notas que estão aqui para trás. A nota que a gente copiou é essa daqui. Se eu entrar aqui na nota, ele está dizendo que o item está inativo aqui. Esse item aqui eu deixei ele inativo, por isso que ele está dando a mensagem aqui para a gente aqui. Vou pegar esse cliente aqui. A nota, quando está aberta, ele permite eu fazer a exclusão da nota. Uma nota fechada, né, ele vai fazer algumas checagens para poder excluir, não vai excluir diretamente. Nesse caso eu vou entrar aqui na nota. Eu já tinha ela digitado aqui. Agora eu vou entrar no processo de finalização da nota. Já tem a parcela gerada. Ó, agora ele está verificando o esquema da nota aqui. Se a nota está ok para a gente poder fazer a transmissão. Não foi possível finalizar a nota. O cliente não possui endereço de e-mail cadastrado aqui. Ele está dizendo que não vai ser possível enviar o e-mail para o cliente. Os parâmetros aqui estão para que seja informado e transmitido o e-mail. Então, como obrigatório, ele não vai permitir. A gente tem... Eu vou acessar o cadastro desse cliente, vou informar um e-mail qualquer lá. Então, para o modelo 55, o parâmetro que está informado ali, ele vai exigir lá que eu informe, que eu tenha o e-mail registrado para ele poder fazer a transmissão. A gente não vai concluir o processo de transmissão, mas vamos informar ele aqui, tá? Ok. Vou voltar a nossa nota. A opção faturamento eu posso acessar por aqui ou mesmo dentro da tela da nota eu abrir lá e clicar no faturamento, mas a gente tem uma opção aqui, quando a nota está aberta você pode vir direto aqui, ele também abre a mesma tela aqui de finalização. Vou finalizar a nota,
Ele está novamente verificando os esquemas da nota, está ok. Como eu tenho bloqueio de limite de crédito, ele novamente fez a crítica aqui. Eu vou dizer que sim, o cliente é gente boa, vai pagar 16,44. E agora ele fez uma pergunta aqui para a gente. Você quer transmitir a nota? Quando a gente dá o sim, ele já entra no processo de transmissão, já fazendo a ação de transmitir a nota. Eu vou dizer aqui que não, nós vamos dividir aqui em duas etapas. Para empresas que utilizam, por exemplo, finalizar várias notas e depois transmitir tudo ao mesmo tempo, pode ser feito. No caso aí a gente aconselha, ó, vai lá e coloca não. Aí a pessoa finaliza lá 4, 5 notas, já transmite todas elas de uma vez. Porque o processo de transmissão, por exemplo, ele entra para transmitir, ele vai gerar o arquivo XML, ele vai fazer a comunicação com a Receita, ele vai esperar um tempinho para poder buscar o retorno da Receita. Então, para quem tem que transmitir várias notas de uma única vez, a gente aconselha fazer isso tudo no segundo momento. Então, a pessoa vem, finaliza as notas. Então, a gente tem aqui as notas finalizadas e faz a transmissão todas delas de uma vez só no segundo momento. Então, vem, finaliza e transmite a nota no segundo momento. Para a nota fiscal, a gente tem aqui alguns parâmetros da nota fiscal. Então, estamos entrando aqui na reta final, vou falar só agora do processo da transmissão mesmo, tá? Então, a gente tem algumas informações aqui relacionadas a certificado, fuso horário, quando entra o horário de verão, a impressão do DANF. Eu posso imprimir o DANF após a transmissão. Eu marco aqui para que assim que ele conclua a transmissão e a nota esteja autorizada, quando marcar esse parâmetro, ele já vai fazer a impressão. E eu digo o número de cópias que eu quero que ele seja impresso. Transmitiu, ele já vai automaticamente imprimir essas duas notas aqui. Quando eu finalizei a nota, ele fez uma crítica, porque o envio de e-mail aqui, ao transmitir ou cancelar nota fiscal, ele está marcado, tá marcado aqui, enviar e-mail ao destinatário. Então, nesse caso, eu estou obrigando que sempre manda e-mail. Para isso, eu tenho que ter o e-mail no cadastro do cliente. Por isso que ele fez a crítica quando eu estava finalizando a nota. Se eu dissesse, não vamos enviar e-mail não. Então, eu marco essa opção, ele não manda e-mail para o cliente. Lembrando que o e-mail do cliente, ele pega no cadastro do cliente, ele manda para o cliente o XML e o arquivo, a nota em arquivo PDF. Ele manda as duas informações no e-mail. Se eu marcar essa outra opção, enviar e-mail ao destinatário, apenas se o mesmo possuir e-mail cadastrado. Então, se o cliente passou e-mail, você manda. Se não tem e-mail lá no cadastro do cliente, ele não manda. Então, são 3 parâmetros que você pode utilizar qualquer um deles. Na geração do arquivo XML, colocar os itens por ordem alfabética nos dados do produto ou serviço aqui, mas no caso é só produto, na impressão da DANF. Então, com essa opção aqui, na nota, os itens que você vai incluindo, ele tem uma sequência, né, que você de digitação. Ele manda normalmente nesse mesmo padrão. Tem clientes que querem que coloque isso em ordem alfabética. Então, só vai na geração do DANF em ordem alfabética, mas no sistema ele fica registrado em ordem de digitação, mas na geração do DANF ele vai em ordem alfabética, quando marcado esse parâmetro. Colocar o endereço de entrega nos dados adicionais. Então, aquele endereço de entrega que a gente viu lá no rodapé da nota, se eu marcar aqui, ele vai na impressão do DANF. Para itens que possuem unidade de conversão de medidas, gerar o XML com o valor de base, com base na conversão. Então, o sistema registra qual é o valor unitário para aquela conversão de unidade. Vende em caixa, em unidade, em fardo, e ele vai determinar um valor para fardo ou caixa na hora que você está incluindo o item. Com essa opção, ele leva na nota o valor em fardo ou em caixa, que ele vai fazer o cálculo automático quando você está fazendo a inclusão do item. Então, marcada essa opção, ele vai levar esse valor. Impressão de número, pedido de compra, ordem de compra. Isso aqui, por exemplo, acontece muito para clientes que vendem para empresas maiores. Eu lembro que a Sadia é um caso. A empresa manda para o cliente o pedido de compra dela. E quando ele lança no sistema o pedido de venda, ele tem que dizer qual o número do pedido de compra que veio lá do cliente dele. Ele tem que registrar no pedido de venda esse número dele. E ao fazer a nota, ele é obrigado a transmitir essa numeração, mas numa tag específica do arquivo XML. Então é aqui que vai determinar esse padrão. Então a gente tem algumas opções para fazer o envio desse padrão. O primeiro deles, colocar no XML o número do pedido, ordem de compra, informado no item. Com essa opção aqui,
na hora que você vai, ele pega o número que você informou no item. Na agitação do pedido lá, ele tem esse campo, ele habilita, quando esse parâmetro está marcado, para você informar a cada item quais os pedidos de compra que você está mandando. Então o cliente mandou 2 pedidos de compra, você está fazendo uma única nota, você vai dizer quais os itens representam o número do pedido de compra dele. É um controle um pouco burocrático, mas para vender para algumas empresas tem que emitir com esse padrão de informação. Colocar no XML e na observação da NFE o número do pedido representante. Colocar na observação o número do pedido representante e no XML o número do pedido e ordem de compra informado no item. Então, aqui você só coloca no XML, aqui você coloca no XML e na observação da nota. Tá? Ele leva lá nos dados adicionais da nota. Então, ó, com essa opção aqui, na hora que você vai incluir o item, ele habilita mais um campinho lá, número do pedido de compra, tal. Você informa e o número do item do pedido de compra daquele fornecedor. A gente incluiu o item, não tinha esse parâmetro, ele não habilitou lá, mas quando a empresa precisa, pode ser utilizada essa opção. Dados de envio, aqui você preenche as informações para a transmissão da nota, SMTP, usuário. Dados de importação para XML. Quando a gente for falar do importador XML para notas de entrada, a gente vai voltar nesse parâmetro aqui novamente. Então falamos dos parâmetros da NFE, emissão da NFE. Ele está dizendo que o certificado aqui não foi encontrado. Vou usar um qualquer aqui, não vou entrar e concluir todo o processo de transmissão, porque não é uma nota válida aqui. Nessa tela, ó, ele abre e tem as opções de filtro. Eu venho aqui e informo o número da... quero só a nota número tal, 1643, é 1643. Ele vai aplicar o filtro. Eu quero que traga todas. Então, vamos trazer todas as notas aqui. As opções do filtro aqui, eu quero as notas que estão com situação normal, foram transmitidas e estão autorizadas. Eu quero as notas que estão a transmitir, notas com o status rejeitada, né, ou denegada. Nota denegada você não pode cancelar, tá? Você fez uma transmissão, a Receita diz que a nota está denegada, você não pode cancelar a nota. Mas ela também não é uma nota válida. A Receita tem alguma restrição sobre aquele cliente que você está emitindo a nota. Então, vamos deixar aqui com o status a transmitir. Ele demonstra para nós aqui as notas que estão aqui para transmissão. Eu marco aqui, marco todas de uma só vez e eu entro no processo de transmissão. Quando ele abre aqui, ó, ele trouxe o padrão que está lá no configurador da nota. E o detalhe aqui é o seguinte, nesse último OK, ele vai entrar então em processo de transmissão da nota. Vai lá na Receita, transmite, busca informação de retorno. E aqui embaixo a gente começa daí a ver os históricos dessas notas fiscais. Vamos ver aqui, eu acho que eu não tenho os arquivos XML aqui, ele não vai demonstrar para a gente. Se eu tenho nota autorizada aqui. Ele não mostra aqui, porque eu não tenho os arquivos XML aqui na base, tá? Então, eu posso marcar e fazer a transmissão de várias notas de uma única vez. E aqui embaixo ele mostra os históricos, ó, relacionados à transmissão, os retornos do Cefaz ficam aqui. A nota estando aqui, eu posso transmitir ela novamente, entrar em módulo DPEC, reimprimir o DANF, reenviar o e-mail da nota, vai o arquivo XML e PDF novamente para o cliente. Inutilização de numeração de nota, que as empresas precisam, nessa nota aqui eu vou inutilizar a nota número 1890 até a 1891. Eu estou inutilizando 2 números de nota. O motivo qualquer aqui que ele exige, confirmo. Eu seleciono aqui, aí eu clico em transmitir. Aí ele vai transmitir essa nota para o Cefaz, e vai voltar com a informação aqui da situação da nota. O Cefaz foi receber a informação e a data do retorno da aceitação do Cefaz, da inutilização dessa numeração. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado só para não utilizar uma faixa de número que esteja em uso, né? O processo do CCE, que a gente entra numa nota autorizada para fazer uma carta de correção eletrônica. Eu vou ter que pegar uma base depois com mais informações de nota autorizadas e a gente entrar aqui, pelo menos para a gente ver as funcionalidades desses botões aqui. A ação principal aqui realmente é a transmissão. Antes de eu transmitir a nota, o sistema permite que a gente faça uma ação que eu posso pré-visualizar o DANF aqui.
Então ele me mostra o DANF que está selecionado. Aqui eu estou sem alguma informação do certificado, ele não está permitindo habilitar. Eu posso alterar os dados de transportadora também. Então, aqui que eu posso alterar o peso bruto, peso líquido. Antes de transmitir a nota, eu posso alterar aqui volumes, certo? Os parâmetros da NFE, informações de hora de saída aqui, que alguns clientes estão precisando que seja informado. Então, a pessoa pode vir aqui alterar a data da hora da saída antes de transmitir a nota. E o processo aqui que envolve o MDFE, que a gente vai falar um pouquinho só do CCE e do MDFE depois no próximo treinamento nosso. Ok? Então aqui a gente conseguiu visualizar as operações da nota e transmissão da nota fiscal. Aí depois a gente vai estar falando então do CCE, do MDFE um pouquinho e das informações que a gente tem aqui da nota fiscal, que só o próximo treinamento também vai tomar boa parte do tempo nosso com essa ação. E depois na sequência a gente também está falando um pouquinho do mapa de carga lá na parte de logística e as funcionalidades que a gente tem no módulo aqui de distribuição. Ok? Agradeço, até a próxima.